Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá. Na aula passada, da semana 10 de Geografia, eu fiquei de fazer um vídeo para vocês explicando, da página 30 a 33. E como essa semana a gente vai trabalhar a página 35, então eu já resolvi fazer um vídeo geral aí explicando, tá bom? Para quem fez, a gente vai fazer a correção aqui também, tá? Observe as fotos 1 e 2. Então, você vai ter aqui a foto número 1, é a paisagem no município de Prado, estado da Bahia, em 2017. Olha que paisagem muito linda, né? É uma praia deserta. E a paisagem número 2, o que que significa? É a paisagem do município de Montes Claros, no estado de Minas Gerais, em 2016, tá? A gente vê aí algumas casas, alguns prédios. Daí a gente vai ter aqui as questões. Em qual das fotos predominam elementos naturais? Lembra quando a gente já viu no começo do livro didático sobre paisagens naturais e culturais? O que seriam as naturais? Aquela feita, criada pela natureza. No caso, seria essa daqui, né? Ela é uma paisagem natural, porque ela tem mar, tem montanha, ela foi feita pela natureza, ela é natural, né? E a paisagem cultural? A paisagem cultural é aquela que tem a mão do homem, né? Essa daqui é uma paisagem, mas o que a gente vê aqui? Casas, edifícios, a gente não vê aqui rio, a gente não vê aqui nada, só lá no fundo que tem as montanhas, mas a paisagem que predomina aqui é a paisagem cultural. Então a gente vai ver aqui, ó. Em qual das fotos predominam elementos naturais, né? Então a gente vai ver a primeira, vai ver a segunda e vai falar. Qual das fotos? A primeira ou a segunda? Que elementos naturais aparecem nessa foto? Lembra que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Qual é a paisagem número 1 e qual é a paisagem número 2. E a B, em qual das fotos predominam elementos culturais? Escreva 2 exemplos de elementos culturais que aparecem nessa foto. Também expliquei para vocês qual seria a paisagem cultural, né? E por que ela seria uma paisagem cultural? Por que será, né? Então é facinho essas questões aqui que foram colocadas. Daí aqui na página 31, leia esse trecho de um poema e responda. A rua diferente. A gente também já trabalhou muito a rua, né? Então a gente vai ver por que essa rua é diferente. Na minha rua estão cortando árvores, brotando trilhos, construindo casas. Na minha rua acordou mudada. Não, minha rua acordou mudada, os vizinhos não se conformam. É um poema de Carlos Drummond de Andrade, né? O que será que esse poema vai vir falar? O que aconteceu aqui nessa rua, né? Eles estão cortando árvores, olha aqui, a gente vai ver aqui. O que acontecendo? Eles estão construindo casas e eles estão... a rua acordou mudada, né? Eles estão botando trilhos. Então a gente vai ver aqui, ó, quais as mudanças estão ocorrendo nessa rua. O que está mudando aqui nessa rua? Referente ao que o poema nos diz. Aqui, as pessoas que moram nessa rua gostaram dessas mudanças? Se a gente ler aqui nosso poema, a gente vai ver aqui embaixo que os vizinhos, o que aconteceu com os vizinhos? Aqui na número C, na sua opinião, por que você acha que ocorreram essas mudanças na rua? Por que vocês acham que eles estão tentando cortar árvores, colocar trilhos e construir casas? Será que eles estão querendo modificar o que tinha nessa rua? Será que eles estão querendo tirar o que era aqui? No caso, o que seria? Será que era uma floresta? Tinha um monte de árvores, né?
Aqui. No seu caderno, faça um desenho de como você acha que ficou a rua do poema após as mudanças. Segundo esse poema aqui, ó, ele falando, né, que aconteceu tudo isso, que eles cortaram árvores, colocaram trilhos e construíram casas. Faça um desenho no caderno mostrando como que você acha que ficou essa rua depois de tudo isso que eles fizeram, depois dessas mudanças, né? Então a gente vai ver que eles modificaram a paisagem, uma paisagem bonita, cheia de árvores, eles mexeram, o homem mexeu, então ela passou a ser modificada. Quando a gente modifica uma paisagem, que ela é, no caso, natural, que a gente mexe na natureza, ela vai passar a ser o quê? Aqui, número 3. Ops, as afirmativas abaixo estão incorretas. Reescreva-as corrigindo. Primeiro aqui, ó, a visão oblíqua é aquela vista de cima para baixo e a visão vertical é aquela vista de cima e de lado. Vamos voltar um pouquinho aqui. Se a gente for aqui, né, lembra que eu fiz com vocês um vídeo aqui falando sobre... Deixa eu ver aqui... sobre a visão, né? As paisagens. O que é visão oblíqua e o que é visão vertical? É só vocês ir lá na página 22 que vocês vão relembrar o que a gente falou sobre as paisagens, tá bom? Vista pela visão de cima para baixo e vista de cima e de lado, tá? Daí aqui, observe os desenhos. Então, aqui tem dois desenhos. Tem esse desenho aqui e esse desenho aqui, tá? Bom, a gente estava falando, né, das visões. Da visão oblíqua e da visão vertical, lá na página 22. Então, aqui tem uma representação, né, sem escalas, para a gente dar uma olhada aqui. Qual dos desenhos mostra um lugar na visão vertical? E qual deles mostra na visão oblíqua? Lembra que eu expliquei para vocês? Eu fiz um vídeo explicando certinho como que era uma visão e como que era a outra, tá? Qualquer coisa também é só vocês puxarem o vídeo aqui, que tá tudo certinho explicado. E a página 33. Observe a imagem. Então, a gente tem uma imagem aqui, né? De um bairro, né? Do município, visão vertical da parte do município de Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem essa visão aqui. Com base nessa imagem, elabore a planta do lugar mostrado, siga as etapas. Tá, lembra que a gente também já falou de planta, né? Que a gente falou que toda planta vai usar a legenda, tudo. Então, vocês vão pegar aqui, materiais que você vai precisar. Papel transparente vegetal ou papel de seda, papel branco, lápis borracha, lápis de cor e clips. Então, vocês vão seguir essas etapas aqui, ó. Utilizando clips, prenda o papel transparente sobre a foto desta página. Como a gente vai precisar de alguns materiais e não é todo mundo que tem, que pode sair. A gente está numa época de pandemia, então a gente está evitando ir em lugares que tem aglomeração. Então, essa atividade aqui, vocês não precisam fazer, tá? Essa atividade da página 33. Vocês apenas vão dar uma olhadinha e vocês vão relembrar na página... aqui na página 28, sobre o que a gente falou a respeito das plantas, né? Da planta, página 27 também, olha. A gente vai relembrar o que são as plantas, tá bom? Mas a página 33, então, vocês não precisam fazer. Daí a gente vai, então, para a página 35, que é a nossa atividade agora... da semana 11. Aqui está falando do espaço rural. Então, aqui a gente está vendo que a página 34 e 35
ela nos mostra aqui a zona rural, o campo, né? Tem as casinhas, tem aqui as pessoas plantando, né, na lavoura, tudo. E aqui a gente vai conversar aqui, ó. Vamos conversar. Observe a imagem, ela representa uma paisagem do campo. Daí vocês vão ter três questões aí para responder. Primeira, que elementos naturais aparecem nessa paisagem e que elementos culturais aparecem? Então vocês vão ver aqui o que são os elementos naturais desta paisagem e quais são os elementos culturais que estão nessa paisagem. O que as pessoas, número 2, representadas na imagem estão fazendo? O que eles estão fazendo aqui, ó? Eu acabei de falar para vocês agora. E a terceira, que semelhanças existem entre as paisagens mostradas nesta imagem e a paisagem do lugar onde você vive? E que diferença existem? Então, vocês estão olhando aqui, ó, toda essa paisagem aqui. Qual a diferença dessa paisagem para o lugar que vocês moram aí? Para os seus bairros, para os lugares que vocês vivem? Daí vocês vão ter que falar se vai ter alguma semelhança, se vai ter alguma paisagem que é parecida e qual a diferença também, tá bom? Então, essa daí é a nossa aula de geografia que eu já coloquei para vocês, então, da semana passada o vídeo, né, da aula 30 a 33 e dessa semana aqui, que é a aula 35, que estamos falando da zona rural, do campo, tá bom? Então, tenha uma ótima tarde aí, um ótimo dia e qualquer dúvida pode me chamar.